Olá, sucateiros! Essa é a live 4 de 31 das lives que vamos fazer nesse mês de janeiro. E essas lives, como tem sido o intuito maior, feitas para todos os criadores que estão iniciando, né? E hoje a live a gente vai falar um pouco sobre o que devemos saber antes de colocar um beta para reproduzir, certo? Muitos iniciantes se pegam nessa euforia de quando estão iniciando a criação, já querem reproduzir, já querem ter uma linhagem própria, já que se empolgam muito com a ideia da coisa e terminam esquecendo de alguns detalhes que são importantíssimos para ter sucesso na reprodução. E é engraçado tocar nesse ponto porque 90% praticamente das pessoas que tentaram fazer a primeira reprodução, elas não tiveram sucesso nela. E o que é o sucesso, né? A gente já falou isso aqui no e-book. Se você não tem acesso ainda ao e-book, se você não viu que a gente tem um material interessante para quem está iniciando aí, para quem quer reproduzir, para quem quer ter digamos assim, saber mais ou menos um passo a passo básico de como deve se preparar para ter reproduções e talvez até em larga escala, se caso quiser. A gente tem um e-book que é gratuito e tá aí no link da bios da gente, certo? Tô vendo a turma aí entrando. Deixa eu ver aqui quem é que tá já. Tem o Pedro, tem o Davi sempre falando comigo aí no Instagram. A Heleno, Fernando, Lima, Felipe, Gerciliano. Tem várias pessoas aqui. Ricardo, grande Ricardo, tá aí também presente, tô vendo aí. Boa noite aí para todos que estão acompanhando mais essa live. E o tema, como eu disse, vou até fixar aqui. Vou escrever ele. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu ainda não tenho esse costume não de fazer. Paciência. Deixa eu ver aqui. Pronto, fixar o comentário. Pronto, essa é a live 4h31. Como se preparar para a reprodução. Beleza, gente, vamos ao tema da gente, né? Caso alguém queira falar alguma coisa sobre a gente, Leno tá falando aqui, primeira live da CBL. Beleza, Leno, beleza, a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Então, o pessoal que está iniciando, a gente já falou que realmente fica aquela euforia querendo reproduzir e tudo mais. Mas é importante se preparar antes de fazer a primeira reprodução, certo? Primeira coisa que a gente tem que saber é o casal que a gente adquiriu. Será que é um casal ideal para fazer a reprodução? Às vezes as pessoas se empolgam com o macho, com o tamanho, com a beleza deles e esquecem algumas coisas que são essenciais para a reprodução, que é comportamental. Às vezes o peixe nem é tão bonito, mas ele tem um comportamento de um excelente reprodutor, né? E isso é passado de gerações em gerações. Vocês podem até não ter essa ciência, mas isso é passado geneticamente. Se o peixe ele é um bom reprodutor, a tendência é que os filhos também sejam. E se dos filhos vocês por acaso tentarem reproduzir algum que não era um bom reprodutor, a tendência é já começar a minimizar isso também. Então é importante não só a seleção de peixes que são belos, mas também que são bons reprodutores. E alguns sinais de peixes que são bons reprodutores, exemplo no caso do macho, eles construírem ninhos constantemente. Talvez vocês não saibam, mas na natureza, eu já observei muito aqui, próximo aqui na minha casa, a gente tem uma lagoa que tem beta, inclusive na verdade não sei se ainda tem, porque ela ficou cada vez mais suja e tal, eu não voltei mais lá, mas quando eu era muito mais moleque, né, a gente
estava sempre pescando por ali. E a gente observava esses comportamentos. O macho, ele de certa forma é territorialista, e a forma de marcar o local onde ele vai chamar a fêmea para reproduzir é o ninho que ele cria. Ele faz um ninho de bolhas, né, na superfície, onde ele coloca geralmente próximo a alguma folhinha que está mais baixo, alguma planta, enfim, ele procura algo que seja estático, digamos assim, para ele ter mais facilidade de encontrá-lo depois que ele estiver fazendo algum nado, procurando alguma fêmea, enfim, porque ele vai dar uma nadada assim próximo e procura alguma fêmea. Quando ele encontra, ele vai lá, se exibe para ela e volta para o ninho, para ver se ela tem algum interesse. Então, isso é o comportamento de um bom reprodutor. Isso já é um dos, tem vários comportamentos. Mas então, se você vai selecionar um peixe para reprodução, eu vou comprar um casal. Eu disse, esse casal aí, esse macho aí, está construindo um ninho, como é que tá? Essa é uma pergunta que é bastante comum se você tiver com o intuito realmente de reprodução. Isso, na verdade, mesmo que não esteja na reprodução, o fato do peixe construir ninhos, isso demonstra uma sanidade. Ele mostra que ele está com uma vitalidade muito boa e tal. Isso é um comportamento de um peixe saudável. Normalmente o macho constrói ninho. Geralmente quando você troca um pouco da água do peixe, né, da beteira, do aquário, enfim, eles sentem uma mudança em alguns parâmetros da água, e ele diz assim, é como se ele tivesse mudado aquele ambiente dele, e ele vai lá e constrói ninho para dizer assim, aqui é o meu lugar. Quando ele vê outros machos, ele também se exibe tal, querendo afugentá-los, e aí ele vai e volta para aquele cantinho do ninho, dizendo, aqui é o meu lugar, ninguém chega junto. Ele protege ali para poder trazer fêmeas para aquele local. Então, isso é um dos comportamentos que você deve observar. Na hora de comprar um peixe, ele está construindo o ninho, pronto. Isso é uma das coisas. Fêmea, no caso das fêmeas, isso é um ponto, eu já disse, ele se exibe e tal, isso é uma coisa, um comportamento mais comum. Mas no caso da fêmea, a fêmea, como é que a gente vai saber se ela é uma boa reprodutora? Uma boa reprodutora, ela não fica muito com medo do macho, não. Ela se exibe também para ele. Quando o macho ele vai para cima dela, vai para próximo dela, ela se exibe, né? Ela tenta afugentá-lo, porque ela sabe que se não mostrar que ela também é um pouco agressiva, o macho vai bater nela para tentar chamar a atenção. E assim, por mais que seja um comportamento natural do peixe, essas briguinhas, essas bicadas que o macho dá, às vezes até muito agressiva, mesmo sendo uma coisa normal, ela não vai querer ser machucada, né? Então ela vai tentar afugentar um pouco ele. Então, se você coloca um macho na frente da fêmea e a fêmea ela tenta afugentar um pouco o macho, isso quer dizer o quê? Que ela observou ele, que ela prestou atenção nele, mas que ele mantém uma certa distância. Então, isso é um detalhe de uma fêmea que é uma boa reprodutora. Agora, cuidado, às vezes a fêmea ela se torna um pouco agressiva demais, principalmente quando elas são um pouco maiores que os machos. É como se elas dissessem assim, cara, você não vai dar conta, né, da reprodução. Você tem que ser mais forte que eu para poder, de certa forma, proteger o ninho. Assim, eu estou fazendo uma alusão, é claro que eu não estou querendo entrar na cabeça de um peixe, né? Mas assim, a natureza, a gente tem que entender como é que é o comportamento deles na natureza para dizer assim, eu quero fazer uma coisa parecida aqui para ter mais sucesso na reprodução. Coisas que são comuns nos espaços, né, é ter planta, é ter alguma coisa que eles se sentam mais ambientados, né? Então, o comportamento do macho, já falei, o comportamento da fêmea também. E a fêmea também tem que ter, ela tem que mostrar aquele ovopositor, que é uma bolinha branca embaixo, no mesmo local onde saem as fezes, né, naquele orifíciozinho, também vai aparecer um pontinho branco à mostra, né? E isso é um sinal de uma fêmea que está pronta, que é uma fêmea pronta, digamos assim, porque às vezes as fêmeas até podem não mostrar isso aí, em algum momento, em algum período ela não está saudável e tal, aquilo não aparecer, mas isso não quer dizer que ela em algum momento ela não apareça, ou melhor, enfim, já aconteceu de fêmeas não apresentarem ovopositor. Mas enfim, isso é um dos pontos, ela está bem gordinha, né? Isso que mostra que ela está cheia de ovócitos ali, prontas para receber o abraço nupcial para nascer os ovos. Só um momentinho aqui, gente, que eu vou conectar o cabo, que o celular tá
tá próximo de descarregar, agora que eu percebi. Rapidinho. Pronto, botei aqui para carregar. Pronto, carregando. Então, a fêmea ela tem esses comportamentos também de certa agressividade. Porém, a gente tem que entender o seguinte, ela tem que ser submissa de certa forma. Algumas linhagens, certo? Principalmente as linhagens que tem mais preto na genética, elas geralmente essas fêmeas elas demonstram também como fossem aquelas linhas na vertical, no corpo. Então elas ficam listradinhas e tal. Ultimamente isso é um pouco difícil de achar fêmeas que se listram dessa forma, né? Geralmente fêmeas de MG, fêmeas de reto estendido, fêmeas de azuis, né, com esse sangue com a genética um pouco de preto ainda e tal. Mas quando você tem fêmeas ou peixes que já tem um excesso de iridescência, né, aquele brilho azul fechadão, a cabeça fechada, às vezes ela não demonstra essa linha na vertical. Então a gente tem que... São alguns comportamentos que são comuns de casais que são excelentes reprodutores, né? Eles demonstram dessa forma. Enfim, então assim, esse é o primeiro ponto, é a questão da seleção. Depois de selecionado o casal, é importante ver que eles precisam também ser bem alimentados para ter filhos melhores. Isso a gente tem até uma live com um zootecnista, né, o Franz, que é um excelente zootecnista, tem muito conhecimento sobre essa parte de nutrição animal e a gente conversou com eles numa live dessa do YouTube. Se você não viu ainda, vá lá que eu sugiro, é muito importante mesmo. Então, nessa live a gente falou justamente isso. Ele disse, quando você alimenta bem a fêmea, os ovócitos eles vão ser maiores, eles vão ser mais nutridos. Então, os filhotes quando nascem, né, as larvas, né, elas nascem e passam mais tempo até consumindo o saco vitelino. Isso quer dizer o quê? Eles vão passar mais tempo no período que seria mais sensível deles, consumindo o vitelo, que é a fonte principal de proteína dele nos primeiros dias. Então, se você não alimenta bem a fêmea e não alimenta bem o macho, o que é que acontece? Primeiro, a fêmea ela não vai ter os ovócitos com a excelente nutrição, digamos assim, para as larvas, o vitelo, né, depois disso. E o macho ele não vai conseguir manter o período de cuidado da ninhada, porque ele vai ficar um tempo lá cuidando dessa ninhada. E aí, de certa forma, ele vai se cansar, ele vai precisar de uma nutrição extra antes de entrar no processo de cruza. Beleza, gente? Então, ficou claro isso aí, vocês deu para entender mais ou menos o que é a questão da seleção, a questão do comportamento, né? E a questão da nutrição deles. Então, isso é importante antes de colocar os peixes para reproduzir. Outra coisa que é bastante importante é que se você vai reproduzir, é claro que a reprodução depois disso vai ter filhotes, né? Evidente. Então, se vai ter filhote, eu vou precisar alimentar os filhotes. Então, não faça a reprodução sem você ter o alimento para os filhotes antes do ato acontecer. Então, tá pensando em reproduzir? Prepara um local, se é numa bacia, se é num aquário, se é num tanque, enfim, isso aí vocês selecionam. Beta ele reproduz em tanque, ele reproduz em bacia, ele reproduz em locais pequenos e tudo mais. Porém, é importante fazer testes, qual é o melhor local, assim, pela sua rotina, pelo local onde você mora, se bate sol e não. Isso aí não tem como eu dizer que vai dar certo com qualquer coisa, porque isso você vai perceber com o tempo, locais ideais para fazer isso. Então a gente dá uma sugestão para que vocês coloquem em locais onde não tenha muita movimentação, onde eles fiquem sossegados. Eu sei que a curiosidade é muita para quem está iniciando, de querer ver o ato reprodutivo e tudo mais, como é o abraço, como é aquilo tudo. Mas, gente, se vocês perturbarem, né,
esse momento do casal, isso pode levar à desistência. O macho pode se estressar, pode matar a fêmea, ou a fêmea se estressar e matar o macho, dependendo da situação, porque ela também é bem agressiva em alguns momentos. E o interessante é que elas são tão agressivas que na verdade, elas parecem que calculam o lugar certo de acertar no macho. Ou ele acerta nas guelras, ou acerta no olho. Ela é bem... Quando ela se estressa, termina tendo problemas mais sérios do que quando o macho se estressa. Mas, enfim, é importante vocês verem esses locais antes de botar a fêmea para reproduzir. Estou vendo aí vários comentários, a turma está comentando aqui. Eu não sei se a turma está concordando com o que eu estou falando, ou se é simplesmente um pessoal está brincando, conversando por aí. Deixa eu ver aqui, ó. O Beta tá por aí, né? Que milagre, né, cara? Olha, todos aqui, deixa eu ver. Em todas as TPAs eu dou uma certa desmanchada no ninho. Isso pode fazer com que ele pare de fazer o ninho. Cara, foi quem perguntou aqui o nome dele. É porque tem letra e número. Eu não consegui te entender, vice, o teu nome, né? Mas se pode desmanchar o ninho, se isso é interessante. Cara, ele não é assim, não é interessante ficar fazendo isso, né? Porque o ninho é o local dele, digamos assim, de proteção, né? Assim, é o ambiente dele, é aquilo que marca o território dele, né? Sem o ninho ele se perde, digamos assim, apesar de ser uma abeteira, mas de certa forma ele se perde, né? A gente tem que pensar assim, aquilo é o que marca. Quando ele não vê ali, ele vai dizer assim, onde é que tá? Eu vou fazer outro. E quando você mexe, pode criar um certo estresse, né? Mas assim, eu nunca vi relatos de isso estar estressando o peixe, né? Porque é comum a gente fazer na TPA, às vezes retirar e tudo mais. Mas se for só para ficar tirando, não tem necessidade, né? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Valeu. Tá dizendo aqui, o Nildon dizendo que a nossa explicação tá sendo ótima. Que bom, cara. Que bom que a gente tá conseguindo atender as expectativas de vocês. Principalmente a turma que tá iniciando. Valeu mesmo. Boa noite aí. Boa noite, Fred. Boa noite, galera. Pô, que bom. Que bom que que eu tô conseguindo passar um conteúdo de uma forma mais dinâmica, né, para vocês. Se tiverem dúvida com relação a essa parte de como preparar o casal para reprodução e tudo mais, podem mandar ver aí, que assim que tiver alguma coisa aqui eu falo também. Qual o tempo de jejum para 9 machos? Para 9 machos, não entendi. Jejum para 9 machos. Não entendi a tua pergunta, foi Fábio. Está tranquilo mesmo? Beleza, vamos continuar, né? Então, voltando à questão da alimentação dos alevinos. Então, vou botar para reproduzir, preparar um local, certo? Pegou um ambiente que não tem muita movimentação, que tem uma temperatura que não varie muito, certo? Água, é comprovado já, cientificamente, que 27 graus é uma das temperaturas ideais para a reprodução do beta. Os machos constroem mais ninhos frequentemente, machos que às vezes não constroem em outras temperaturas, constroem mais em 27 graus. Então, assim, é uma temperatura ideal para a reprodução. Não quer dizer que você em 25 não pode, 26, 27, 28, 20... Não é isso, mas eu estou dizendo um detalhe que pode ajudar um pouco mais. E cada detalhe, quando você vai somando, as chances de ter sucesso na reprodução é muito maior. Então, eu não vou deixar de dizer para vocês aquilo que é importante, né? Então, beleza, vou reproduzir, consegui o local, não muda a temperatura muito, tá um local legal, não tem muita movimentação, o casal tá legal, já selecionei, já alimentei bem, beleza. O que é que falta? Falta a comida dos alevinos, eu preciso eu vou citar logo o cisto de artêmia, né, que a gente precisa ter, isso é essencial, a artêmia é essencial, certo? Os náuplios da artêmia têm as proteínas praticamente perfeitas para um período de praticamente um mês da lavicultura, né? Porém, a gente tem que entender o seguinte. Vocês eu acho que já devem ter percebido. Quem já reproduziu já deve ter percebido. Existem filhotes que eles crescem mais rápidos que outros, né? Em algum momento, em uma outra live aí eu vou falar um pouquinho sobre isso mais. E fiquem ligados, né? Mas é importante dizer o seguinte. Esses alevinos que não estão conseguindo no início comer esses náuplios da artêmia, eles precisam comer alguma coisa. A gente precisa oferecer outra coisa para ele. E a gente
não é interessante oferecer algo que não se mexa, algo que não é vivo, certo? Quando a gente vai dar para eles, por exemplo, ração, existem rações no mercado aí para alevina, aquelas rações praticamente um pozinho, ou você pode até triturar as rações e tal para poder dar para alevina, mas eu digo a vocês, cara, vocês vão sujar muito mais a água de que os alevinos vão consumir aquilo, porque eles querem algo que se mexa, que chama atenção. A natureza deles pedem algo que seja vivo, sabe? Eles são animais carnívoros, né? Eles são um carnívoro, na verdade, adaptado beta, mas a essência dele é predar, né? Então, se a essência dele é essa, assim que eles nascem, que eles começam a nadar na horizontal, eles vão procurar algo que se mexa. Se não cabe na boca dele, que aí é a larva que é menorzinha, né? A larva do beta que é menorzinha, ela não vai conseguir pegar os náuplios de Artemia logo no começo, ela vai procurar outra coisa. E aí, o que é que eu ofereço? Então, uma coisa que bastante atende nesse período é o paramécio, que é muito simples fazer. Em outra live a gente vai falar um pouco sobre alimento vivo, certo? Mas nessa aqui a gente está se atendo na questão da reprodução. Então, o paramécio é um fator que é básico para você ter no início da reprodução do beta, né? Porque aqueles alevinos que não estão pegando os náuplios da Artemia vão estar pegando os paramécios. Você também pode tentar o microverme, né? Porque o microverme é um pouquinho maior que o paramécio, né? O paramécio chega até 1 milímetro de tamanho, alguns, né? E eles se movimentam um pouco mais lentamente, certo? E por aí vai. O infusório, eu usava muito isso no início, né? O infusório, mas eles não têm tanta nutrição quanto o paramécio. O paramécio também é muito pouco. Na verdade, o paramécio ele só ajuda a manter o peixe, mas ele não faz o peixe crescer bastante, bombar, porque ele não tem muita proteína, é muito pouca a quantidade dele. Então a gente tem que eles têm que pegar o máximo possível os náuplios da Artemia, até pelo menos um mês. Em outra live a gente vai falar sobre essa questão das alimentações, os períodos de cada mês, digamos assim, ou períodos de crescimento, né, de desenvolvimento do beta, e a gente vai falar mais sobre isso. Beleza? Esses são praticamente os detalhes que vocês têm que se ater. Ambiente, saber selecionar o casal, alimentos para os filhotes, certo? Comportamento do casal, né? Aquilo que eu falei. E aí vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida com relação a isso. Vi várias pessoas comentando aqui um monte de coisa. Estou vendo o chat bem movimentado e não pude acompanhar. Deixa eu ver aqui. Paramécio, cara tá falando, confirmando aí. Se eu botar a minhoca para os alevinos, é bom? Depende do tamanho, depende do período que eles estão de vida, né? Se não couber na boca deles, eles não vão comer, né? Por mais que seja grande, eles vão bicar e tal, mas eles ainda não estão com todos os aparelhos, digamos assim, de predar, né, a boca com aquele... Porque eles têm um serrilhadozinho micro, mas eles têm, né? Mas no período de lava eles ainda não têm. Ainda estão desenvolvendo, ainda nem nadadeira tem logo no começo. Então depende muito do período, certo? Dá ela em pedaços. Se couber na boca... Mas é aquilo que eu disse, alimentos que são vivos é mais fácil deles consumirem. E outra coisa, gente, pensem direitinho. Eu tenho que deixar a água com a qualidade máxima para eles, certo? Se eu tenho que deixar a água com a qualidade máxima, eu não devo colocar qualquer coisa que polua. Se eu coloco algum material orgânico que vai se decompor, então vai poluir a água. É básico isso, certo? Se eu vou colocar algo que é vivo, esse animal vai ficar lá por um certo tempo para ser consumido. Então, animais, por exemplo, como o paramécio, ele vai ficar lá nadando, ó, por dias e dias, né? E até se alimentando do infusório que está sendo feito ali na água dos alevinos, sabe? Então, assim, ele vai estar consumindo o que está aqui naquele ambiente também. Então, eles vão ficar mais tempo vivos. Isso quer dizer o quê? Não vão estar poluindo a água, que é a fonte principal, né, de vida dos nossos animais. Então, por exemplo, algumas pessoas utilizam gema de ovo, né? Gema, ela tem uma quantidade muito boa de proteína, porém, como eu disse, não é um alimento vivo
E o que é que acontece? Ela vai poluir a água, porque é uma matéria orgânica que vai ficar se decompondo. A gente precisa entender que a água para esses alevinos, ela tem que ser uma água perfeita. Ela não pode, quanto mais ela tiver perfeita, maior o desenvolvimento dos animais, certo? É interessante que, se a gente observar alguns criadores na Tailândia, por exemplo, até o tio do Super Gold, né, aquele senhor, se você olhar um aquário dele lá no criatório dele, você vai ver um monte de alevino, um monte de peixes até jovens já, todos juntos num aquário que, sei lá, de 50 por 30 mais ou menos, e lotado de peixe, e os peixes desenvolvendo pra caramba. Aí você diz assim, como é que ele consegue isso? Qualidade de água, gente, é básico. Se você tiver uma água perfeita, você vai ter o peixe na perfeição também. A gente tem que oferecer o melhor para eles, certo? Se a gente consegue, a gente também vai ter excelentes resultados. Agora, se aí vacilei, esqueci de trocar água, era para trocar naquele dia, vou deixar para depois. Esse vou deixar para depois, se não for bem calculado, eles vão sentir alguma coisa. E aí vocês vão ver aquele crescimento que não é tão uniforme. Você vê aqueles peixes, um peixe muito grande e os outros muito pequenininhos. Isso é normal acontecer, certo? Mas demais não é normal. Quando tem demais essa desproporção, quer dizer que teve algum erro no manejo aí também, que algum peixe sentiu, que alguma coisa aconteceu. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui, falou nos primeiros dias folhinha de alface tem dado muito resultado, em seguida as artemias. Pronto, o Fábio falou uma coisa interessante. Inclusive a gente tem um vídeo lá na internet que a gente até comenta isso, sobre a questão do uso da folha de alface. Mas vamos pensar bem sobre essa questão da folha do alface. Eu não queria muito entrar nessa questão da alimentação não, mas vou chegar já estou nesse ponto mais ou menos, e vou levar. A gente ainda vai falar numa live sobre a questão das alimentações nesses desenvolvimentos do beta. Mas aí vamos falar sobre isso. Alface, ele na água, ele vai apodrecer. Tudo que apodrece na água, ele prejudica a água dos alevinos, certo? Porém, tem uma coisa, quando o alface ele apodrece, ele gera a infusão, e essa infusão, para onde tem paramécia, onde tem dáfne, onde tem outros animais que comem micro-organismos, vai atender aquilo ali, digamos assim. Então você está gerando ali, naquele momento que você bota um alface, uma infusão. Porém, se você só coloca um alface, e não tem, por exemplo, as plantas que trazem um pouco dessas bactérias que vão consumir ali, ou outros tipos de zooplânctons que vão consumir esse infusório, você vai estar só sujando a água. Então, pensem bem nessa utilização. Pode parecer que é uma coisa boa, porque tem alguns alevinos que estão indo bem, porém, se você utilizar de outra forma, um paramécio direto, digamos assim, em vez de usar alface, pode ser que você tenha um resultado ainda melhor. Então é uma coisa que a gente tem que só analisar. Por quê? Porque a água está apodrecendo ali, onde você bota o alface. Então, se está apodrecendo, o que é que gera? Eu acho que alguma pessoa, quem está acompanhando, o que é que gera aí? Dizem aí o que é que gera, galera, quando a água começa a apodrecer, né? Eu falei isso nas lives passadas, é o nosso inimigo invisível, né? E o que é que gera? Vamos, bota aí a hashtag o que é que gera, que polui a água aí. Deixa eu ver quem é que vai responder primeiro aqui. Tô vendo aí, Roberta tá aí respondendo um monte de gente, Marcos falando que eu sou polêmico. Sempre assim. Microverme deve ser demais, atrapalha no crescimento das pélvicas dos betas, né? Deve ser, né, David? Cara, essencialmente não, certo? Se caso aconteceu de os peixes nascerem sem pélvica ou com algum defeito na pélvica, isso aí provavelmente foi genético. Pode ter uma participação na questão da água e daquilo que eu perguntei agorinha, que é tóxico para... Aí, ó, a galera respondendo aqui, ó, Fábio, ó. O próprio Fábio falou amônia, né? Ó, aqui, ó.
Lima aqui, ó, Fernando Lima, eu acho que é Júnior, né? A turma aqui falando aqui que é amônia, prof. Olha, se você não tem o teste de amônia, não sabe ainda como regular isso aí, conseguir, digamos assim, se programar para a troca de água ser perfeita, o dia ser perfeito, você está com risco de acontecer algum vacilo aí. Vou dar um exemplo. Se você faz o teste de amônia agora, na sua água dos alevinos, e tá show de bola. Você faz no segundo dia, ainda tá show de bola. Terceiro dia, ainda tá show de bola. No quarto, começa a ficar ruim, começa a alterar. O que é um sinal? Quer dizer que a partir do quarto, é interessante já ter a troca de água. Se possível, no terceiro, para nem ter diferença. Certo? Então, isso aí é um caso. Pode ser que na casa de vocês isso dê diferente. Na minha casa dá um jeito, na casa de Highland dá outro, na casa de Bruno dá outro, na casa de David dá um, né? E por aí vai. E aí, como é que vocês vão saber disso? Tem que fazer teste. Tem que fazer teste. Aí, essas coisas são essenciais para ser feitas antes de colocar para reprodução. Eu tenho certeza, gente, ó, Bruno é uma das pessoas aí que teve sucesso nas primeiras reproduções, né? O nosso Bruno aí, que é um das equipes, daqui da nossa equipe também, né? Da equipe Sucatinho. Bruno, ele foi mentorado por Highland, né? Logo no início da criação, ele começou a desenvolver de uma forma muito boa, né? Ele começou a seguir os passos como devem ser, e aí as primeiras reproduções dele, ele teve sucesso. Por quê? Porque ele era um cara que era dedicado, né? Então, se vocês forem dedicados, procurarem as informações corretas, antes de fazer a primeira reprodução, vocês vão ter sucesso também, gente. Isso é uma coisa que está a acesso a todos nós. Porém, a gente quer muito resultado sem ter trabalho. E não tem esse, gente. Vocês podem ter o primeiro resultado sem ter trabalho, mas no segundo pode acontecer alguma coisa e aí vocês começam a perder. E a gente não quer isso, não quer ver ninguém frustrado. A gente quer ver cada vez mais gente aqui, quero ver vocês mais cada vez aqui nessas lives, aprendendo aqui junto comigo e eu aprendendo também junto com vocês, certo? Fico muito feliz que vocês estão me aguentando aqui, porque pensa num cara chato. E aí é só alegria, gente. A gente fica muito feliz em estar passando esse conteúdo para vocês. Espero estar agregando para vocês, né? Quais melhores plantas? O Mano tá perguntando aqui. Mano Betas. Plantas para colocar no aquário durante a reprodução. Boa, Mano. É uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já perceberam. Mas aquelas plantas, por exemplo, que são superficiais. Como... aqueles, deixa eu ver, alface d'água, água-pé. Geralmente, por exemplo, a alface d'água é um bom exemplo. Vocês perceberem, se vocês afundarem ele na água e soltarem, eles sobem de uma vez, né? Eles emergem e saem, parece que sequinhos, né? Nem parece que tocaram na água. Eles têm como se fosse uma proteção com relação a... como se fosse uma impermeabilização natural. Então, aquilo ali é uma coisa que é bastante interessante. Quando o beta ele faz o ninho em dessas plantas que tem esse tipo de proteção, esse ninho ele não vai também criar aquelas bolhas, aqueles sacos, né? Aqueles vácuos que acontecem quando a gente utiliza sacolas plásticas na reprodução. Eu abomino terminantemente a questão do uso de plástico. Desde quando eu voltei, na verdade, a criar peixe, a criar betas, e comecei a ver que o pessoal estava fazendo isso de utilizar plástico, eu achei assim, pô, que coisa diferente. Por que o pessoal está utilizando isso? Porque o beta ele só precisa encostar o ninho em algum lugar. Ele não precisa disso. Eu sempre, quando li, eu sabia disso. Mas a turma inventou isso. E aí o que é que acontece? Talvez vocês que estão iniciando não viram. E pessoas que já reproduzem, já perceberam, mas não querem admitir. Mas eu já peguei várias vezes de várias pessoas que utilizam esse saco plástico aqui, aquela bolinha, né? Aquela bolha maior fica, né? Ele vai construindo o ninho, aí as bolhas vão estourando e fica aquele bolsão de ar lá em cima. E o que é que acontece? O macho, por tanta vontade de querer proteção no ninho, ele vai colocando os ovos cada vez mais para cima. Eu não sei se você já percebeu, eles empurram assim, ó, e soltam, empurram e soltam. E o que é que acontece? Toda vez que ele faz isso, ele vai colocando os ovos cada vez mais na superfície. E aí eles grudam
no plástico. E aí já vi, eu tenho fotos aqui, né, de pessoas que mandaram para mim, onde estava cheio de alevino grudado, de larva, né, na verdade, colado na superfície, nessa parte do plástico. E isso com a planta é quase impossível de acontecer, porque ela tem essa forma de proteção, de impermeabilização e tal. Então ele constrói as bolhas elas vão passando para fora e vão explodindo, elas não ficam lá concentradas num local só. Então pensem bem nessa questão da utilização do plástico, certo? Porque isso é comprovado que esse negócio ele termina atrapalhando mais do que ajudando, né? O beta ele só precisa encostar o ninho, ele não precisa de nada, na verdade, não precisa de nada. Ele vai encontrar o canto do aquário e vai construir os ninhos de bolha dele lá sem nenhum problema, né? Inclusive, vou dizer ainda uma coisa a mais: quando ele não constrói preso a nada, o que é que acontece? Essas bolhas elas começam a explodir e vão distanciando, de certa forma até aerando, né, todo o ninho fica todo expandido. A gente tem várias fotos de ninhos assim que a gente das reproduções nossas, e os ninhos ficam bem grandes e tal, e o macho tenta concentrar e tá aquele trabalho todo, mas elas vão explodindo e vão se distanciando. Isso que é que acontece? Vai ter uma uniformidade onde todos os peixes, todas as larvas vão ter acesso à água, né, ao mesmo tempo. Não vai ter perigo de uma estar em cima da outra, de ela ficar lá na superfície e tudo mais. Então a perca é muito menor, certo? Inclusive tem até um exemplo, eu acho que, não sei se vocês seguem o Território Beta, eu acho que ele é dos Estados Unidos, não estamos lembrados agora. Mas tem no site dele lá um vídeo de uns alevinos presos assim, por exemplo, no vidro do aquário. Porque o macho começou a fazer o ninho, botar os filhos. Aí foi estourando, eles foram subindo, ó. E aí? Tá lá em cima. Se o cara não perceber e não botar para baixo ou tentar fazer alguma coisa, jogar uma aguinha, eles vão ficar lá. E o que é que vai acontecer? Morrer. Então, gente, isso é uma dica, uma super dica aí, na verdade, que a gente, enfim, tá dando para vocês aí, para que vocês tenham sucesso na reprodução. Beleza, gente? Mais alguma dúvida sobre questão de reprodução? Deixa eu ver. Pronto, a galera aqui da associação falando para não colocar plástico, nem tampa, nem isopor, enfim. Isso realmente eles não precisam, eles fazem naturalmente. Não uso nada, Flávio. Pronto, aí, ó, Flávio confirmando aquilo que eu disse. Flávio é um fera na criação dos selvagens, né? Flávio Betas aí, aqui de Jaboatão. Deve sempre folha de castanhola. Folha de castanhola já é um pouco melhor do que usar plástico. Porque a folha, ela tem esses taninos que ela vai soltando que protegem também os filhotes, né? O ninho, enfim, ela vai soltando, vai ficando bem marronzinho. Não sei se vocês já perceberam, o ninho fica meio borrado, né? Fica meio marronzinho e tal, pronto. Isso é um tipo de proteção. Agora, cuidado do tamanho da folha, viu? Porque o tamanho da folha também pode prejudicar. Então coloca só as folhinhas lá, uns pedacinhos pequenininhos, coisa de 2 centímetros mais ou menos por 2 centímetros, coisa pequena, só para ela soltar algum tanino por ali e tal, que isso ajuda na proteção. Mas isso também não faz lá essas coisas não. Se você tiver um ambiente bom, a água tiver com a temperatura boa, tiver tudo certinho, não vai se preocupar com a questão de fungo não, beleza, gente? A gente ainda vai falar em outras lives sobre essas questões de fungo, nas reproduções, os ovos fungam e tudo mais e tal. Mas, como eu disse, cada dia é uma live diferente, é um tema diferente. Hoje eu ainda já estendi um pouquinho mais, era só para a questão dos preparos antes da reprodução e já puxei um pouco mais para o lado da reprodução, né? Eu vou me empolgando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela é curta, como as outras, curta assim, né? Uns 40 minutos é um tempo bom, né? A polêmica com o mel que é grande aí, ó. Fred falando, a gente bota. Eu gosto dessas coisas pra gente aprender, né? Junto, pra gente aprender. Isso é só pra aprender, galera. Não é com intuito nenhum de mostrar melhor, que eu sou melhor do que ninguém, não. Porque na verdade, todas essas coisas que eu aprendi com alguém. Aprendi com o Jaime, por exemplo, aprendi muita coisa com ele, que é um dos nossos consultores da associação aí. Muitas coisas que eu estou repassando aqui é estudos dele e de outras pessoas mais, enfim, de artigos que a gente lê e de coisas aí afora. A gente não está criando o beta aqui como brincadeira só, não. A gente, na verdade, adora o beta, ama demais mesmo, acha cada linhagem mais linda que a outra. A gente tem uma paixão tremenda por esses peixes.
E aí a gente vai a fundo querer procurar as informações. Então tá aí. Estou passando essas informações muito boas para vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? E vamos deixar o restante para a próxima live, tá bom, galera? Que eu tenho que me organizar aqui pro resto do dia. Tá bom, galera? Então, já vi muita gente conversando. Depois a gente conversa mais, tá bom? Até mais aí, boa noite. Fiquem na paz e até a próxima live, hein? 9h39 da noite. Ok? Tchau, tchau.